Avançamos agora para a dica de número 4. Mota, dica 4 vai falar sobre o quê? A dica número 4 é sobre convalidação dos atos administrativos. Eita, Mota, convalidação dos atos? Pô, tem um tempo aí que eu não toco nesse ponto, realmente bom. Dá uma revisada nisso, Mota. O que você vai destacar aí? Vamos lá, dica 4. Convalidação dos atos. Quando a gente fala de ato administrativo, a gente pensa logo nos elementos do ato. O ato deve ser praticado por agente competente. O que é competência? O poder que a lei dá ao agente para a prática do ato. Essa competência decorre da lei. Esse ato deve ser praticado buscando atendimento da finalidade do interesse público. Finalidade é o resultado que se pretende alcançar com a prática desse ato. A lei prescreve uma forma, ou seja, um modo de exteriorizar essa vontade, esse ato. Há uma razão que leva a administração a praticá-lo, chama-se motivo. E por fim, esse ato produz um efeito jurídico imediato, chamado objeto. Objeto nada mais é do que o conteúdo do ato. Então são 5 os elementos do ato: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Só que por vezes a gente observa que o ato é praticado de maneira viciada. Por exemplo, existem situações onde o agente que pratica o ato não é o agente competente. Existem situações onde a finalidade desvia do interesse público, há um desvio de finalidade, que a forma utilizada para materializar aquela vontade, praticar aquele ato, não é a forma que a lei está prescrevendo, que a razão que leva à prática daquele ato, o motivo, não condiz com a realidade, é falso, inexistente, ou que o objeto gerado, o conteúdo do ato, o efeito jurídico imediato produzido por ele, não corresponde àquilo que a lei disciplina. Ou, em suma, o objeto ele é ilícito. O objeto ele tem que ser lícito, tem que ser possível, tem que ser determinado, e muitas vezes não o é. O objeto é ilícito, ou seja, o resultado desse ato contraria a previsão legal. Bom, quando o ato tem vício, esse ato, obviamente, pode vir a ser extinto, retirado do mundo jurídico sob forma de anulação. Isso é um ponto a ser trabalhado numa dica específica. Quando a gente fala da extinção do ato por motivo de vício, de ilegalidade, esse ato está sendo anulado. Tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário, este último quando provocado, tem essa possibilidade de anular o ato. Só que não é sobre isso que a gente vai falar. A dica que eu vou dar vai além. Existem situações onde o ato está viciado, mas sabe o que acontece? O vício é sanável. Tem situação que o vício não é sanável, fato, que o vício é insanável, então não há possibilidade de se fazer isso aqui. Mas tem situação que esse vício é sanável. E quando o vício é sanável, desde que não haja lesão ao interesse público, desde que não haja prejuízo a terceiro, desde que não acarrete essa lesão, esse prejuízo, há então a possibilidade de se fazer isso aqui. Convalidar. Para começar, o que é convalidar? Convalidar significa suprir o vício que o ato possui. Portanto, qual é a primeira conclusão que a gente chega? Quando o ato tem vício e ele está sendo extinto em razão do vício, essa extinção se dá sob forma de anulação. Agora, se o ato tem vício, esse vício é sanável, e a administração, ao invés de extinguir esse ato, a administração pública supre o vício exatamente para manter o ato no mundo jurídico, ela não está anulando, ela está convalidando. Portanto, a primeira observação que eu vou fazer é essa aqui, ó. A convalidação não é forma de extinção. Ok? Então, quando há a convalidação do ato, fica ligado nisso. Esse saneamento, essa sanatória, a administração não está extinguindo o ato. Pelo contrário, quando ela convalida, o que ela está fazendo? Ela está suprindo o vício que esse ato possui. Então, convalidar significa suprir o vício que esse ato possui. Vale ressaltar que essa convalidação, ela produz efeito ex tunc, ou seja, efeito retroativo, semelhante ao efeito da anulação, que é ex tunc também, e diferente do efeito da revogação, que é ex nunc, porque não retroage. Isso aí é outro momento. Ex tunc, efeito retroativo, ok? Então, ex tunc, vou até colocar isso aqui, ex tunc, aquela noção do efeito retroativo.
retroativo. É só lembrar, ex tunc, tunc, testa. Se você bate na testa, ó, se você bate na testa, ó, a cabeça retroage. Ex tunc, testa, ó, retroagiu. Então, efeito retroativo, ok? Supre o vício com efeito retroativo. Agora, é claro, para que a convalidação aconteça, esse defeito, já falei isso aqui, ele deve ser sanável. Esse defeito tem que ser sanável. Vício insanável não permite convalidação do ato. Anota isso. Se o ato tem vício e esse vício é insanável, ou seja, não tem como ser sanado, a convalidação não tem como acontecer. Ok? Então, o defeito tem que ser sanável e, claro, desde que não acarrete lesão ao interesse público, lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro. Então, não havendo lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro, sendo defeito sanável, a convalidação é possível, ok? Aliás, existe até previsão legal sobre isso. A gente vai perceber que o artigo 55 da Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, fala isso. Até coloquei isso aí no material. Dá uma olhadinha aí, lá embaixo, ó. Artigo 55 da Lei 9784 de 99. Em decisão na qual não acarretarem, em decisão na qual se evidencia, agora sim, não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Aliás, fica evidente aí também que quem convalida o ato praticado pela administração é a própria administração. Então, ela é realizada pela própria administração. Então, a própria administração tem essa prerrogativa de convalidar o ato praticado. Quem convalida ato praticado pela administração não é o Poder Judiciário, hein? Não é o Poder Judiciário. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela tem uma posição interessante, dizendo que, eventualmente, quando o ato depende da manifestação do administrado e ele não o fez, quando depende de alguma formalidade cumprida por ele, ele não cumpriu, e por isso o ato está viciado, que o administrado comparecendo, cumprindo essa formalidade, que o administrado, então, convalidou o ato. Mas isso é uma situação bem rara, né? Óbvio, regra geral, quem é que convalida ato praticado pela administração? A própria administração. E no artigo 55 isso está evidente. Pode ver lá no final do texto que está escrito que é a administração que convalida o ato. Então, a própria administração tem essa prerrogativa, mas eu até sinalizei no material e eu coloquei assim, ó. Eventualmente, o administrado pode realizá-la se a edição do ato dependia da sua manifestação e não houve o cumprimento da formalidade. Coloquei exatamente da maneira como a professora de Pietro se manifesta, mas é uma posição dela. Geralmente, quem convalida o ato? A administração. Por isso, a gente está tratando aqui, obviamente, da regra. Então, aqui no seu material, você vai observar que a gente fez várias considerações interessantes. Olha lá. Dica 4. Convalidação. Não é forma de extinção. O ato administrativo pelo qual o vício é suprido, que esse ato ilegal tem vício, o vício é suprido, com efeitos ex tunc, colocamos isso aqui. Para ocorrer a convalidação, o vício tem que ser sanável e não pode haver lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro, coloquei isso aqui. E a convalidação é realizada pela administração, e aqui faço aquela observação do administrado, que é uma posição, por exemplo, exarada pela professora de Pietro. Agora a gente chega no ponto-chave. O ato administrativo tem 5 elementos, já falei disso. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, falei isso no início do vídeo. A pergunta é, vício em qualquer um desses elementos admite a convalidação? Não. Vem comigo que eu quero te mostrar uma coisa. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Qual é a posição que a doutrina traz para a gente, a posição majoritária, aliás, a posição de prova, no caso da FGV, sobre os elementos convalidáveis? Vamos por partes. Primeiro elemento, competência. Cabe convalidação quando o vício está na competência? Resposta, sim.
desde que não seja exclusiva. Olha que interessante. Cabe convalidação quando o vício está na competência? Resposta: sim, desde que não se trate de competência exclusiva. Quando for uma competência exclusiva, não tem como convalidar. Imagina, eu, Mota, sou governador, tenho uma competência exclusiva. Um secretário de Estado pratica esse ato, eu não deleguei a ele, era uma competência exclusiva, ele praticou então uma competência que era minha. Esse ato tem que ser o quê? Anulado, tem que ser invalidado, porque a competência era exclusiva minha e ele foi praticado por outro agente. Não pode. Agora, imagine uma outra situação. Imagine que eu, Mota, tenho uma competência como governador e um secretário vai lá e pratica esse ato. Não era uma competência exclusiva. Aí eu, na condição de governador, chamo o cara e falo assim: secretário, vem cá. Pois não, senhor governador. Rapaz, eu queria primeiro elogiar pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo. Aliás, você está mostrando muita vontade de trabalhar. Eu fico lisonjeado, governador. Fico muito feliz de saber que você gosta do meu trabalho, né? Eu fico realmente lisonjeado. Cara, mas você está muito empolgado, né? Eu estou muito empolgado. O senhor não sabe? Ser secretário de Estado sempre foi um sonho de vida. E eu estou muito feliz por estar aqui. Eu estou vendo. Você está tão empolgado que você já está se sentindo até o governador, né? Não, eu me sinto um secretário de Estado. Por que o senhor está falando isso? É o seguinte, cara. Você é secretário de Estado, eu sou governador. Você praticou um ato que é da minha competência. Mas isso é impossível, senhor governador. Não é possível. É possível sim. Deixa eu te mostrar o ato aqui, ó. Tá vendo esse ato aqui? Esse ato aqui, você praticou. Tá vendo? Sim, eu editei, mas eu achei que esse ato tivesse a ver com a minha pasta. É só que você se excedeu numa história aqui. Dá uma olhada na legislação. Olha aqui de quem é essa competência. Senhor governador, me desculpe, não. Tá tudo bem, fica tranquilo. Tu deu uma sorte, cara, que é a seguinte. Esse ato não é da minha competência exclusiva. Como esse ato não é competência exclusiva, se fosse competência exclusiva, ia ter que invalidar esse ato, porque ela está viciado na competência. Nesse caso, também tem vício. Mas como não é uma competência exclusiva, relaxa. O que eu vou fazer? Eu vou ratificar esse ato praticado por você. O que é essa ratificação? É a maneira que o governador está utilizando para poder manter o ato do mundo jurídico suprindo o vício. Ô Mota, mas peraí, então ele não está anulando o ato? Não, ele não está. Anular seria extinguir o ato. O que ele está fazendo? Ele está ratificando aquele ato. Com essa ratificação, ele resolve o problema da competência, mantendo o ato do mundo jurídico. Mas aí, claro, você está suprindo o vício, efeito nexo tunc, considera-se então, desde o início, que o ato em tese teria sido editado pelo governador, porque ele ratificou, mas o efeito é ex tunc, então considera-se editado por ele. Mas, obviamente, o ato permanece no mundo jurídico. Percebeu? Então, quando a gente fala da convalidação, você não está extinguindo o ato, você está suprindo o vício com efeito retroativo, porque o defeito é sanável e desde que não acarrete lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro, e a própria administração realizou via governador essa ratificação, essa convalidação. Ficou claro? Tranquilo, né? O segundo elemento aqui é a finalidade. Olha o que a gente faz com ela. Olha a finalidade, ó. Não cabe convalidação quando o vício está no elemento finalidade. A finalidade tem que estar alinhada com o interesse público. Se estiver desalinhada, não tem como, tem que invalidar o ato e praticar um outro. Ok? Forma. Mota, é possível convalidar o ato quando ele tem vício na forma? Segundo a doutrina, sim. Desde que não seja essencial à validade do ato. Então é possível convalidar o ato quando ele tem vício na forma? Sim, desde que aquela forma não seja essencial à validade do ato. Tem situação que a forma é essencial. Por exemplo, o chefe do Poder Executivo tem competência para editar o ato de desapropriação. A desapropriação ela é editada na forma de decreto. Então, o chefe do Poder Executivo se vale de um ato na forma de decreto para poder desapropriar. Ponto. Desapropriação feita por ato é mediante decreto. Aí, o que ele faz? Ele utiliza resolução, ele utiliza portaria ou outra forma. Nesse caso, a forma é ou não é essencial para o ato ter validade? Sim, então tem que invalidar e editar outro ato. Agora, vamos imaginar que o objetivo fosse uma comunicação interna. Deveria ser feito, sei lá, por meio de uma circular, e a administração utilizou outra forma. Tá, mas o objetivo não foi alcançado, que era comunicar às pessoas? A forma ali é essencial para o ato ter validade? Não.
Então, nesse caso, era para ser uma circular, mas utilizaram outra forma. Tudo bem, mas nesse caso era essencial para o ato ter validade? Nesse caso, o objetivo do ato não foi alcançado, que era comunicar às pessoas daquela situação? Será mesmo que invalidar? Não, desconsidera o que está aqui. Não, não desconsidera. O aviso foi dado. Então, a convalidação nesse caso, ela seria possível porque a forma não é essencial para esse ato ter validade. É porque, de certa forma, o objetivo está sendo alcançado, né? De alguma maneira, você está conseguindo ali realmente fazer, no caso concreto, atingir o objetivo que se desejava, que era comunicar às pessoas. Só que a formalidade não foi a devida. Então, nesse caso, é possível a convalidação. Sobre o motivo, mesma coisa da finalidade. Não cabe convalidação quando o vício está no motivo. Agora, objeto. Se liga. O objeto tem duas posições doutrinárias. Se liga. Sobre o objeto, tem doutrinador que considera que não cabe convalidação no objeto. Por exemplo, Maria Silvia Zanella de Pietra, professora de Pietra, entende que apenas a competência, quando não for exclusiva, e a forma, quando não for essencial a validade do ato, admitiriam a convalidação. Portanto, para ela, finalidade, motivo e objeto não admitem convalidação. Já o professor José dos Santos Carvalho Filho, carinhosamente chamado pelos alunos de Carvalhinho, ele prega que, se o objeto for plurimo, o que é objeto plurimo? Objeto plurimo é quando aquele ato produz mais de um efeito jurídico ao mesmo tempo. Exemplo, um mesmo ato que concede ao servidor férias e licença. São dois efeitos derivados do mesmo ato. Esse objeto é plurimo. O Carvalhinho diz que quando o objeto for plurimo, que ele poderia ser convalidado mediante reforma ou conversão. Reforma é você tirar a parte ruim e manter a boa. A administração concedeu férias e licença. O servidor tem direito às férias, mas não tem direito à licença. O que a administração faz? Ela tira a licença do ato e mantém as férias. Reforma, o Carvalhinho entende que é uma forma de convalidar o objeto. Ou conversão. Você mantém a parte válida e substitui a inválida por uma outra válida. Lembra da reforma? Na reforma você tira o que está ruim e mantém o bom. Na conversão, você mantém o que está bom, ao invés de só tirar o ruim, você converte o ruim num bom. Entendeu? Você resolve aquela situação. Seria conversão, segundo o Carvalhinho. Só que tem um detalhe. Eu disse que tem duas posições, não disse? A professora de Pietro, por exemplo, entende que o objeto não admitiria convalidação. E o professor Carvalhinho, que diz que o objeto admitiria se for plurimo, quer dizer, se o objeto não for plurimo, ele também diz que não é. Então, se ele for plurimo, mediante conversão, reforma. A pergunta é, e a posição da FGV? Em prova, tenho observado que as questões da FGV têm trazido a noção de que competência e forma admitiriam a convalidação e que finalidade, motivo e objeto não admitiriam. Então, volto a dizer, o objeto vou colocar aqui com um asterisco. Por que eu coloquei com asterisco? Porque há divergência doutrinária. Mas as questões da FGV têm levado a ideia de que a convalidação alcançaria, então, creio que estejam adotando a corrente majoritária. Competência e forma, desde que não seja exclusiva, a competência e a forma quando não for essencial a validade do ato. Trouxe, inclusive, questões para poder ratificar isso que eu estou falando, para poder confirmar isso aqui. Dá uma olhada na primeira questão, ó, prova de 2021 da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Olha o que ele trouxe aqui. No curso de determinado processo administrativo, Maria, escrivã de Polícia Civil, praticou ato administrativo de autorização de troca de imóveis entre delegacias, que era da competência de chefe de departamento onde estava lotado. Olha, o ato tem vício na competência. Passados 5 meses da prática do ato, a irregularidade foi verificada pela delegada Joana, chefe do departamento, que detém competência para a prática do ato. Esse ato tem vício na competência, foi praticado por quem não era competente, percebeu, né? Constatando que não houve lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro, com o objetivo de sanar o vício, a Joana pode convalidar o ato por meio da confirmação cujos efeitos não retroagem à data da edição do ato originário. Opa, já está errado porque a convalidação ela produz efeito ex tunc, efeito é retroativo. B, não pode aproveitar o ato porque se trata de nulidade absoluta por vício nos elementos forma e competência. Não, o vício está na competência e não sendo exclusiva seria possível a convalidação. A B está fora. Letra C, pode convalidar o ato por meio da ratificação cujos efeitos retroagem à data da edição do ato originário. Acabou! A resposta da primeira já é a letra C, com base em tudo isso aqui que a gente falou. Olha o número 2.
A doutrina de direito administrativo ensina que, caso vise ao interesse público a manutenção de determinado ato administrativo, pode ocorrer a correção de um vício sanável do ato mediante. A pergunta é: quando você mantém o ato no mundo jurídico suprindo esse vício, qual o nome disso? Letra A, revogação? Não, revogação é extinção do ato por razão de conveniência ou oportunidade. Nem viciado o ato tá. Revoga-se ato válido e não ato inválido. Tá errado. Letra B, repristinação. Cara, repristinar é o seguinte: imagina o ato A. Imaginou? Aí um ato B vem aqui e revoga o ato A. Ok? Aí o ato A saiu do mundo jurídico em razão da revogação por B. Aí depois vem um ato C e revoga o ato B. Aí existe discussão se há ou não há efeito repristinatório, ou seja, do a voltar ou não a valer. E isso é ponto que dá margem para teses doutrinárias. Em suma, não tem nada a ver com a convalidação. A letra B está fora. Letra C, convalidação. Beleza. Desde que não cause prejuízo a terceiro e que se trate de vício nos elementos forma e competência. Percebeu que a banca disse forma e competência? Então, volto a dizer, aqui no objeto, a gente está considerando, botei um asterisco, a corrente majoritária, que parece ser a corrente da banca. Foi o que ele colocou aqui. Reparou que ele não colocou objeto? Então, em princípio, parece aqui que ele não está falando de convalidação no objeto. Ele falou forma e competência e deu como resposta a letra C. Beleza? Número 3, para fechar, o processo de que se vale a administração para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis nos elementos forma ou competência. Percebeu? A banca agora colocou isso no enunciado. A pergunta é, existe controvérsia, não existe? Qual parece ser a posição da banca? Que forma e competência seriam os elementos que admitiriam a convalidação. Então aqui a gente está trabalhando rigorosamente na posição que a banca tem trazido nas questões que já cobrou sobre o assunto. De maneira a confirmá-los no todo ou em parte, chama-se: qual é a situação onde você aproveita o ato, mantendo o ato do mundo jurídico e o vício é superável? Convalidação, né? Letra A, ratificação. E ocorre desde que se observe o interesse público, independentemente de causar prejuízo a terceiro. Já está errado. Operando efeito ex nunc. Errado, porque retroage. O nunc é não retroativo. Está errado. Letra B, convalidação. E ocorre desde que não cause prejuízo a terceiro e se observe o interesse público, operando efeitos ex nunc. Acabou a resposta da número 3, letra B de bola, dentro de tudo isso aqui que a gente falou. Letra C, ele falou cassação. Cassação é extinção do ato. Sabe o que é cassação? Cassação é uma forma de extinção do ato, onde o beneficiário do ato descumpre requisitos para manutenção. Exemplo, eu, Mota, tenho um alvará para funcionar, sei lá, um hotel. Aí eu resolvo interromper a atividade de hospedagem e estou fazendo festa vendendo bebida. O meu alvará pode ser o quê? Cassado, porque eu estou descumprindo as normas, ok? Letra D, contraposição. Contraposição é quando um ato com efeito oposto derruba o ato anterior. É uma forma de extinção também. O cara foi nomeado, um tempo depois foi exonerado. A exoneração é um ato que faz com que o ato anterior perca os efeitos. A exoneração é a contraposição da nomeação, é forma de extinção também. E é confirmação e ocorre mediante regular processo administrativo desde que não cause prejuízo a terceiro, operando efeito ex nunc. No efeito já estava errado, né? Porque o efeito é ex nunc. Em suma, a número 3, a resposta é a letra B de bola. Nossa dica, então, sobre convalidação, ficar ligado que a FGV gosta do assunto.